Ok, vamos dar continuação aqui, tá? O vídeo anterior. Paramos no verso 4, ficamos de estudar o verso 4, né? Desculpa. Então, então vamos lá, né? Eu espero que esteja tudo bem com você. Por favor, pegue sua Bíblia, se puder. Se quiser também, né? Então, vamos lá. Olha só, aqui, como você tá vendo no verso 4, vai falar da formação do homem e da mulher. Fica vendo, mas como eu já mostrei no vídeo anterior, a gente sabe que nós sabemos que esse relato da formação da humanidade já foi feito anteriormente. Eu já expliquei, lembra no vídeo anterior, sobre os 3 verbos hebraicos da criação? Deixa eu dar uma pausa para esse cachorro parar. Bom, vamos tentar continuarmos aqui. Enfim. Desculpa aí, tá? Mas não tem jeito não, esse barulho. Ó. Lembra dos verbos que eu expliquei, né? Dos 3 verbos de criação da Bíblia hebraica. Vídeo anterior, por favor. E aí a Bíblia repete essa criação do homem, da humanidade, praticamente 2 vezes, né, gente? Vai repetir aí, vai falar no capítulo 1 que a divindade bíblica criou a humanidade, aí vai falar no capítulo 2 também. Só que vai usar aí, no caso, vai usar o verbo... vai usar 2 verbos hebraicos de criação. O verbo achar e o verbo hebraico iatezar, no capítulo 2. O verbo achar ou assar no capítulo 1. Deixa eu ver aqui. Quando fala da formação do ser humano, aqui no verso, deixa eu ver. Um momento, por favor, que eu já acho aqui para mostrar para você, né? Então temos que encontrar aqui. Deixa eu encontrar aqui, tá? Já volto. Aqui encontrei. Então, no capítulo 1, no verso 26, vai falar da criação do ser humano, da humanidade. Adão, já expliquei no vídeo anterior, ok? Macho e fêmea, ao mesmo tempo, tá falando dos 2, do macho e da fêmea, tá certo? Tá falando dele e dela, ok? E presta atenção, por favor, aqui vai usar o verbo hebraico para criar, vai usar o verbo hebraico, que verbo hebraico? O verbo hebraico de criação, assar ou achar, tá bom? Entendeu, né? Que aqui eles colocaram sinais massoréticos aqui, ó, e vão pronunciar aqui como assé. Fica vendo, né? Mas enfim, é o mesmo verbo hebraico, gente, que aparece. Aparece aqui assim, cadê? Deixa eu ver. Não, acho que ele tá pra cá. Deve estar aqui no verso 27, algum lugar aqui. Deixa eu achar ele aqui separado que eu mostro pra você, mas... Vamos ficar aqui no verso 26 mesmo, tá vendo? É o mesmo verbo. Enfim, ele aparece aqui também, ó, onde diz aqui, ó, façamos, onde divindade bíblica diz façamos aqui, tá vendo? O verbo hebraico usado aqui, ó. Selecionar aqui pra você ver. Tá vendo aí? Tá em paralelo aí, ó, façamos, tá vendo? Assar ou achar, como eles falam assar, né? Com sinais massoréticos. Aqui, com o sinal massorético, já mudou para uma pronúncia um pouco diferente, tá vendo? Mas é a mesma palavra, tá ok? Vamos voltar lá para o verso onde estávamos, que é o verso 4, né? Por favor, não esqueçam de Reshit, ok? Não esqueçam, por favor, da cabeça feminina que é citada lá no livro de Gênesis, ou melhor, aqui no livro de Gênesis, só que no capítulo 1, no verso 1. E essa cabeça feminina que exerce um pensamento é que é a origem dos céus e da terra, desse universo material aqui, entendeu? E, consequentemente também, o diabo e Satanás original, ele surgiu junto com a matéria dos céus e da terra. Tá ok? Por favor, entenda isso. Por isso que o diabo, ele foi colocado como que eu posso dizer, um administrador, um chefe sobre esse universo material aqui. Porque ele surgiu junto com a matéria e ele foi o primeiro a vir a existir neste universo material.
Portanto, ele recebeu por direito, de forma justa, esse cargo de administrador principal desse universo material. Só que esse diabo e Satanás original se mostrou desde o princípio um ímpio da pior qualidade. Mas eu já expliquei no vídeo anterior que ele será destituído do cargo, mas de forma justa, tá? Presta atenção, por favor. Olha só. Então, olha que coisa interessante. Aqui vai falar da formação do ser humano de novo, no capítulo 2. Mas vamos ler logo esse verso 4 aqui, que eu quero explicar ele para você, para a gente entender bem. O verso 4 começa assim: Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados. Quando o Senhor, como tá aqui, só que o nome hebraico aqui, ó, da divindade bíblica que aparece aqui, ó, é Yahuwah, que você conhece como Yud, Rei, Vav, Rei. Com sinais massoréticos, a pronúncia vai sair diferente do que eu pronunciei aqui, tá? Então, eu tô pronunciando no hebraico antigo, por isso que sai esse som. Yahuwah, sem sinais massoréticos. Enfim, Yahuwah, Deus, como eles colocam aqui em português, mas na verdade aqui aparece Elohim. Plural, viu? Deuses. Aqui, ó, criaram o quê? Criaram ou criou o quê? Os céus e a terra, ok? Olha aí. E aqui vai usar o verbo hebraico bará, bará. Tá vendo aqui o verbo hebraico bará? Ele está sendo utilizado aqui, gente. Por que que está sendo utilizado aqui? Esse cachorro de novo. Esses cachorros ficam na rua. Não tem o que fazer, enfim. Olha só esses bichos. Mas não é meu cachorro, não. Olha só. O verbo hebraico bará, ele aparece aqui, tá? Novamente, sendo que ele aparece lá pela primeira vez no capítulo 1, no verso 1, quando fala lá, né? Bereshit bará Elohim, você lembra o resto, né? Então, quando vai falar que Bereshit, ou melhor, que Reshit, que é a cabeça, que significa essa palavra hebraica aí, significa cabeça no hebraico e no feminino, que exerceu um pensamento e criou a matéria dos céus e da terra e também fez surgir deuses, ok? Deuses. O diabo, o Satanás original, que nasceu junto com a matéria, ele também é chamado de um deus, tá ok? Aí tem gente que vai falar, isso é blasfêmia. Não é blasfêmia não, viu? Tá na Bíblia, 2 Coríntios 4:4. E o Deus deste tempo, ou deste século, ou desta era, ou deste aion, como tiver aí na sua Bíblia, por favor, confira. 2 Coríntios 4:4. E o Deus deste século, ou desta era, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça sobre eles a luz do Evangelho de Cristo, tá? Alguma coisa assim. Então, por favor, confira na sua Bíblia. Então, a Bíblia, ela é muito bem clara, ela chama o diabo e o Satanás original de um Deus. Portanto, eu quero deixar aqui, ó, muito bem claro para você, tá? Eu preciso ressaltar isso aqui de forma atenciosa, que aqui em Gênesis, vamos aqui, Gênesis capítulo 1, verso 1. Reshit, que é cabeça no hebraico no feminino, e essa cabeça feminina exerceu um pensamento e criou a matéria dos céus e da terra, criou esse universo material, entenda isso, por favor. E o diabo e Satanás original nasceu junto com a matéria dos céus e da terra, e ele é um Deus também. Claro que é um Deus com um desenho menor, tá? Você pode conferir na sua Bíblia, lá em 2 Coríntios 4:4. Vai estar lá, ó. E o Deus deste tempo, desta era, vai estar lá com um desenho menor, viu? Mas é um Deus também. Desculpa, tá? Perdão aí, minha garganta. Mas é um Deus também, o diabo e o Satanás original, que 2 Coríntios 4:4 fala. Então aqui, ó, tá vendo que o texto hebraico aqui vai dizer que essa cabeça feminina, que exerceu um pensamento, criou, fez nascer também o quê? Além dos céus e da terra, também divindades, ok? Então, Gênesis 1:1 não tem uma única linha de tradução assim, padrão. Tipo assim, só é desse jeito, não.
Aqui também fica entendido que essa Reshit, que Reshit aqui, Reshit criou também deuses, Elohim, criou deuses. Por isso que tá no plural aqui, tá? Fica vendo só a coisa como é que vai. Mas aqui também pode ficar, né? Criou Deus no começo, no princípio. Enfim, mas eu já expliquei sobre esse segredinho dessa palavra hebraica aqui, Reshit, Reshit. Por isso que aqui, gente, no livro da Bíblia, no capítulo 1, não vai aparecer o nome da divindade bíblica, Yud, Rei, Vav, Rei. Vai aparecer só lá no capítulo 2 e no verso 4. E vai também aparecer junto com essa palavra hebraica aqui, ó, Elohim, que literalmente em hebraico é deuses, plural, ok? Por que sempre acontece assim? Porque a divindade bíblica principal que aparece como Yud, Rei, Vav, Rei nunca está trabalhando sozinho. Ele tem associados e associadas, tem ajuda, entendeu? Ótimo, tá certo? Olha que legal. Vamos voltar lá então pro capítulo. Vou fazer assim que a gente vai chegar rápido. Calma aí. Deixa eu fechar aqui o dicionário, não era pra ter feito isso não. Vamos assim que a gente chega logo no capítulo 2. Pronto. Aqui, ó. Capítulo 2, verso 4. Olha só. Entendeu, né? Sobre o verbo bará que tá aparecendo aqui. Aqui o verso 4 do capítulo 2 está repetindo o que foi dito lá no verso 1. Só que aqui no verso... desculpa. Isso mesmo. Capítulo 2 do verso 4 está repetindo o que foi dito em Gênesis capítulo 1, verso 1. Só que com um detalhe. Aqui, ó, tá acrescentando que a origem de Reshit, que é aquela cabeça feminina que deu origem a esse universo material, que é aquela energia feminina, aquele espírito feminino que criou, lembra que espírito em hebraico é Ruach, e Ruach do hebraico, Ruach, é tanto masculino como feminino, é de 2 gêneros. É dual essa palavra em hebraico para espírito, tá ok? E foi essa cabeça feminina, a Reshit, que criou a matéria, esse universo material, entendeu? Esse mundo visível. Só que isso foi tipo um bug na criação, porque nasceu a matéria, surgiu a matéria dela, surgiu sim, ela criou a matéria, criou. Mas ela também criou sem querer o diabo e o Satanás original, a serpente original, que é o maior BO da criação, digamos assim, né? Porque já surgiu um ímpio, uma alma tenebrosa, horrorosa, horrível, mas foi a primeira criatura a existir nesse universo material aqui, foi o diabo e o Satanás original. Olha só, por isso que o diabo e o Satanás original ele vai ser lançado no lago de fogo, lá no Apocalipse, porque ele também é uma alma, entendeu? Olha que coisa. Fica vendo. Então aqui tá repetindo o que tá dizendo lá, no livro de Gênesis capítulo 1, verso 1, só que aqui, ó, gente, presta atenção, por favor. Aqui tá trazendo também a origem de Reshit. A Reshit, ela tem origem de Yud, Rei, Vav, Rei. E esse Yud, Rei, Vav, Rei aqui, ó, que pronuncia Yahuwah, Yahuwah em hebraico antigo, você conhece por Yud, Rei, Vav, Rei, provavelmente, que é o tetagrama sagrado, como eles falam, é que é a origem daquela cabeça feminina que criou esse universo material. Então ela é da última geração de espíritos da divindade. E ela tem também associados, tanto masculinos como femininos. Ela tem uma casa, por isso que a Bíblia hebraica ela começa com a expressão Bereshit. Bereshit, que eu vou mostrar para você rapidinho ali. Enfim, vou mostrar para você no capítulo 1. Aqui, ó. Desculpa, no capítulo 1. Aqui, ó, tá vendo aqui? Peraí, desculpa, aqui. Bereshit, Bereshit. Tá vendo essa letrinha Bet aqui? Qual o significado dela? Casa, habitação de alguém. Então, foi no território dela. Foi no lugar onde ela comandava. Que ela criou o quê? Os céus e a terra. Vamos voltar para o capítulo 2, verso 4. Onde estamos atualmente. E como ela tem origem de Yud, Rei, Vav, Rei e Yud, Rei, Vav, Rei, ou seja, Yahuwah, a divindade bíblica aqui, ó, principal,
dos deuses da luz, presta atenção, por favor, entenda. Tem também, como que eu posso dizer, tem uma companhia também, tem o par dele, tá? Que é ela também. Então, é uma força feminina. Então, no universo funciona assim, ó. Uma força masculina, uma força masculina com uma força feminina. Os dois juntos. Aí eles vão criar coisas. No mundo espiritual é assim. Então, os dois precisam estar em comum acordo, no mesmo pensamento, com o mesmo projeto e ter a aprovação daquele alguém que é chamado de o pai de tudo, de todas as coisas, ou que também é chamado de... E daquele alguém também que é chamada de, aí no caso de mãe, ou a origem de tudo e todas as coisas, tá? Tem isso também. Por que existe no universo a energia masculina e a energia feminina? Tanto no mundo material, no mundo físico, como no mundo espiritual. Porque isso é a origem de tudo, beleza? Tudo que existe aqui é só, como que eu posso dizer, um reflexo daquilo que a gente não pode ver. Principalmente essa questão, macho e fêmea, homem e mulher, ok? Olha que coisa. Porque tem gente que pensa que a fêmea só veio existir nesse universo material e que no universo espiritual não existem seres, entidades femininas. Existe sim, tanto é que existem demônios, tanto masculinos como femininos, ok? Demônios também seguem esse padrão aí, masculino e feminino. Tá certo? Olha só. E aqui vai citar, você entendeu porque que repete a frase de Gênesis 1:1 em Gênesis capítulo 2, verso 4, ok? Por causa da origem. E esse Yud, Rei, Vav, Rei, Yahuá, que é o Cristo, que é o Deus do Velho Testamento, ele vem de onde, gente? Por favor, do universo espiritual para esse universo material. Hebreus 11, tá? Existem dois universos. Tá na Bíblia essa informação, tá também nos apócrifos. Então nós temos vários e vários e vários e vários e vários réus desse universo material, com todos os seus principados e potestades, ou seja, com seus governantes, desculpe, com seus governantes, com seus arcontes, e nós temos o universo espiritual e o universo, entendeu? O universo espiritual e o universo material. Segue a estrutura. Todos eles, cada setor tem os seus governantes. Entendeu, né? Então, espero que você tenha entendido aí sobre os dois universos. Enfim, depois eu explico isso melhor. E os seus vários céus, né? Como a origem de Reshit se dá de Yahuá, a divindade bíblica que aparece o nome aqui, ó, que você conhece aí como Senhor. Então, é atribuído a ele também, porque ela é uma das gerações de espíritos da linhagem dessa divindade bíblica aqui. Essa divindade bíblica existiu antes dela. Ela que criou esse universo material, essa energia feminina, essa cabeça feminina que exercia um pensamento, e criou esse universo material aqui. Ela tem origem de Yud, Rei, Vav, Rei, e ela é a última geração, tipo, como que eu posso dizer? Era a geração mais jovem de espíritos que existiu ali na criação do universo espiritual. Lembra que antes não existia o universo material, só o espiritual. Já concluído isso, entendemos aqui então de que céus aqui, já que eu expliquei isso, então aqui ó, no verso 4 do capítulo 2 de Gênesis está falando dos céus, não dos céus firmamento, porque a divindade bíblica, lembra, chama o firmamento de céus, cria o firmamento, chama o firmamento de céus, só que é esse céu azul aqui. Tem o firmamento, que é chamado de chamaim também, e tem os chamaim, tá? Além desse firmamento, além desse céu azul, que também foi chamado de chamaim. Tem isso. Por que chamou o firmamento de chamaim? Para lembrar os outros chamaim, para lembrar os outros vários e vários e vários e vários céus, além desse firmamento, além desse céu azul aqui, que você consegue enxergar, tá certo? Então é isso. Tá ok? Então, porque cita o Deus do Velho Testamento aqui, como digamos assim, o Criador também, só que vai citar aqui junto, ó, Yahuá Elohim, Yahuá deuses, tá aparecendo aqui, então tem isso também. Então,
muitas vezes a gente vai ver na Bíblia hebraica, quando vai falar de algum deus pagão, vai usar Elohim, Elohim plural, deuses. Algum deus pagão vai falar de deuses pagãos, vai usar Elohim plural. Entendeu? Também, E aqui no caso tá falando da divindade bíblica, Yud Rei Vav Rei, que é o chefe dos deuses da luz, entendeu, né? Com seus associados, com suas divindades associadas, incluindo a própria que criou esse universo material, que é aí a última geração de espíritos, ela se classifica como sendo da última geração de espíritos, a geração mais jovem de espíritos da divindade que existiu, que veio a existir no universo espiritual. E aí ela faz surgir esse universo material, entendeu? Eu repeti tanto que eu acho que você deve ter entendido, né? Vamos lá para o próximo verso. E detalhe, aqui também, eu tenho que explicar isso, aqui vai usar, nesse verso 4 aqui, vai usar o verbo bará para falar da origem dos céus e da terra, certo? Que Reshit criou, e vai atribuir essa criação também a Yud, Rei, Vav, Rei, Yahuá, porque ele é a origem de quem? De Reshit. Mas aqui nesse verso 4 também vai utilizar o verbo hebraico achar, tá? O verbo hebraico achar também. Deu para entender? Que lembra que eu expliquei lá sobre os 3 verbos hebraicos da criação. Então temos o verbo bará, o verbo achar ou assar, do jeito que você quiser pronunciar, assar ou achar. As duas formas tá certo. Estão certas, estão corretas, tá? É isso aí, estão corretas. E tem o outro verbo hebraico, yatezar, que é o terceiro que aparece na Bíblia hebraica como verbo de criação. Olha que interessante. Então, ele aparece aqui também. Então, lembra? Aqui, ó. Bará, criar matéria. Essa atribuição é de quem? De Reshit, que é aquela cabeça feminina. Já expliquei. E ela tem origem de Yahuá, ok? De Yud, Rei, Vav, Rei, a divindade bíblica. Que veio essa divindade bíblica, Yud, Rei, Vav, Rei, é o Cristo, que é o Deus do Velho Testamento. Isso muita gente não sabe. E ele encarnou por meio da Virgem Maria, enfim. E ele vem do universo espiritual com o seu par, tá, de criação, que cria também, que tem como ele, tipo aí a sua consorte de criação. E ele vem também acompanhado de várias divindades, outros espíritos da divindade, tanto masculinos como femininos. Já expliquei aí, espírito em hebraico. Ruach é o quê? Tanto masculino como feminino. Essa palavra hebraica, ela é dual. Ela tá falando do masculino e do feminino, ok? Que existem esses espíritos masculinos e femininos no mundo espiritual. Muito antes da matéria sonhar existir, muito antes de existir qualquer alma no universo, já tinha a energia masculina e a energia feminina no universo espiritual. Então tem essa questão aí também. Aqui no verso 4, uma coisa curiosa também, quando a Bíblia vai falar, esta é a Gênese. Olha só, a Gênese. Gênese é uma palavra de origem grega que vem do grego Gênesis. E essa palavra Gênesis, que nós pronunciamos em português, Gênese, né? Gênese, que inclusive é o nome do primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, é uma palavra de origem grega, essa palavra Gênesis, e significa o quê? Está relacionada à genética, à origem, à linhagem, a genealogia de alguém, o nascimento, a natividade, como se estivesse falando de um nascimento de uma criança, entendeu? Enfim, de uma geração. É isso que está falando, que nasceu de alguém, de uma mulher, de uma mãe. É isso, tá certo? Nós, nesse universo material aqui, nós temos diretamente, como que eu posso dizer, uma mãe. Mas diretamente nós não temos um pai. Por isso que a Bíblia diz que nós somos filhos e filhas por adoção. Porque a Reshit, ela criou esse universo material na ignorância. Tipo assim, ela não queria criar a matéria, ela não queria criar o diabo e o Satanás original, que surgiu junto com a matéria, como consequência da matéria. A intenção dela era criar só espíritos mesmo, entendeu? Só que, como ela foi fazer isso sozinha, o pensamento só
para criar alguma coisa deu errado. É tipo quando tem dois para andar juntos e terem as mesmas ideias para concordarem e tudo dá certo. Então, quando vai fazer um só, vai fazer sozinho, tende a dar errado os planos, né? Linda. Continuando, desculpa. Então, é isso. Então, se alguém pega essa palavra hebraica aqui, ó, Toledot, e traduz ela como história, coloca como história, tá errado, viu? Poderia ter colocado como nascimento, natividade, genealogia, a Gênese, como a Bíblia coloca aqui em português, está certo, tá? Mas história é uma palavra inadequada para colocar aqui, acredito eu, na minha opinião. Se você quiser deixar, ou se você achar não, a palavra história é melhor, bem, não é isso que a Bíblia hebraica diz. A mesma palavra que a Bíblia hebraica utiliza para falar do nascimento de uma criança, de gerações que se dão, que nascem de mulher, olha só, usa essa palavra hebraica aqui, ó. Toladá, que aqui no caso aqui tá, usa a palavra toladá ou toledá, enfim, que aqui tá no caso toledot, né? Tá aqui no plural feminino, tá? Tá falando aqui. Então, esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, e usa o verbo hebraico bará, tá vendo? Para falar da origem dos céus e da terra, por causa de reshit, já expliquei. Depois vai usar o verbo hebraico achar ou assar aqui, tá vendo? Para citar a divindade bíblica Yud Rei Vav Rei, porque Yud Rei Vav Rei, que é a divindade bíblica, junto com associados, com divindades, com Elohim, com deuses associados, veio para a Terra e ele criou então o quê? E vai repetir de novo, ó. Você nota que aqui, ó, repete Chamaim, aqui tá Chamaim, cita pela primeira vez, deixa eu selecionar. Fala aqui, ó, Chamaim. Vai repetir Chamaim aqui no final de novo. E terra aqui de novo. Tá vendo? Então, aqui nessa primeira parte aqui, ó, daqui até aqui. Deixa eu pegar aqui a canetinha pra selecionar. Olha como é legal a gente examinar a Bíblia de forma a entender melhor o que tá se passando. Calma aí. Selecionar essa cor aqui. Fica vendo. Essa primeira parte aqui, ó, por favor, presta atenção. Até aqui assim, tá vendo? Aqui, ó, vai falar o que aqui? Aqui vai falar aqui, ó, tá vendo? Chamaim e terra aqui também, Arates aqui. Depois, nessa segunda parte aqui, ó, vai repetir, de novo vai repetir aqui, ó, a palavra, selecionar aqui, vai repetir aqui a palavra Chamaim, desculpa, não era pra fazer isso não. Usar aqui a canetinha, vai repetir a palavra Chamaim aqui e a palavra Aretes aqui também. Só que você nota que aqui em cima, quando vai citar essa palavra aí de cima, em cima aqui assim, ó, você vê aí que aí em cima tá utilizando o quê? A letrinha rei no começo, para falar que é tipo os céus, ou melhor, os céus. Tipo aqueles céus assim, tipo no sentido, quando tem uma frase que você quer dizer assim, o cara, entendeu? Ou aquela pessoa, tipo assim, que é um destaque, que é um diferencial, entendeu? É isso. Então, aqui em cima, ó, deixa eu escolher outra cor aqui, pode ser essa. Aqui em cima tá falando de quais céus? Os céus, além desse céu azul aqui. Dos vários e vários céus, além do firmamento, além desse céu azul aqui. E nessa outra parte aqui, ó, dentro desse quadradinho aqui, ó, azul que eu selecionei, essa segunda parte aí vai falar que a divindade bíblica, ela veio fazer o quê? Ela estava fazendo o quê exatamente? Ela estava o quê? Modelando, pegou a matéria pronta, que quem criou? Quem criou a matéria e fez a matéria nascer dela, quem foi? Reshit, Gênesis capítulo 1, verso 1. E aí essa divindade bíblica aqui, ó, Yud Rei Vav Rei, pega essa matéria e já pronta, e por isso que vai usar o verbo hebraico achar ou assar, que tá bem aqui, ó, tá vendo? Vai usar esse verbo hebraico e vai usar quem? Que é essa divindade bíblica que tá usando esse verbo hebraico. Assar ou achar, que significa o quê? Você cria algo, você
fazer algo, criar algo de algo que já existe. Então, essa divindade bíblica desce aqui para a terra, aqui para baixo, começa a trabalhar nessa matéria, a modelar essa matéria que já existia, começa a criar coisas com essa matéria que já existia. É isso que o texto hebraico está dizendo e também que o texto em português está a dizer. Olha só que interessante. E essa divindade bíblica tem os seus associados que aparecem aqui, ó, Elohim, tá vendo? Elohim é deuses no hebraico plural, ok? E aí, essa divindade bíblica organiza o quê? A matéria da terra e também ele cria o firmamento. E é esse chamaim aqui, ó, que ele tá falando. Tá vendo? Olha que diferença. Deixa eu fechar isso aqui pra gente enxergar melhor. Pra eu mostrar melhor as coisas pra você. Eu demoro um pouco pra explicar as coisas, mas até que eu explico. Eu acredito que eu explico de uma forma assim diferente e legal. Vamos ver, dinâmica. Então, nesse primeiro quadradinho aqui, tá falando da criação que aconteceu quando? Antes, certo? Antes da divindade bíblica descer aqui para a terra e começar a organizar a matéria, pegar a matéria pronta e começar a usar o verbo achar, ou assar, que significa o quê? Você criar algo de algo pronto, é o que diz esse verbo. Então, aqui tem os céus, ó, nota que usa aqui, ó, deixa eu selecionar essa cor. Aqui tá usando, ó, tá vendo? A letrinha rei, como artigo aí, para falar, tipo, o chamaim, além desse céu azul, além do firmamento, além do chamaim azul que você enxerga com seus olhos. E aqui também quando vai falar da terra, ó, Ha'aretes, tá vendo? Usa também aí a letrinha rei como artigo para falar a terra, mas aqui tá falando em que sentido? A matéria da terra, ela ainda estava desorganizada aqui nessa altura. É isso que esse relato está falando. Então a Bíblia ela começa a falar uma coisa, a falar, essa foi a organização. Vê que no capítulo 1 fala que foi organizado. No capítulo 2, no verso 4, já vai falar, repetir de novo essa informação. Só que vai repetir essa informação com mais cuidado, mais cautela. Então, no verso 4 aqui do capítulo 2, vai atribuir essa criação dos céus e da terra de forma indireta também à divindade bíblica que aparece aqui, ó. Porque essa divindade bíblica é a origem de Reshit, como eu já disse. Então, essa divindade bíblica desce do universo espiritual, vem aqui para o âmbito da Terra, onde está aqui, ele desce todos os vários céus desse universo material, desce todos os chamaim, que são vários e vários e vários, 12 principais, e dentro desses 12 principais tem vários outros contidos, dentro desses 12 principais céus, que estão além desse céu azul, e ele desce aqui e cria então o firmamento, ele chama esse firmamento de chamaim, ele estrutura a matéria da terra, entendeu? É isso que a Bíblia está falando. E por isso que ele vai usar o verbo hebraico achar, que aqui está estruturado como... deixa eu ver, apagar aqui para me ver o sinal maçorético, né? Mas enfim, eu pronuncio sem o sinal maçorético aqui como achute. Mas aqui tá com o sinal maçorético, o sinal maçorético é achute também, né? Tá certo, achote, enfim, tá aí. E ele vai e usa esse verbo aqui e começa porque esse verbo hebraico criar de algo que já existe. Quem? A divindade bíblica. Começa a modelar os bonequinhos porque tinha lá a predestinação programada, o destino, o roteiro, então ele vai seguir esse roteiro. Enfim, e vem estruturar aqui a terra e cria, e esse chamaim que fala aqui, ó, o último chamaim, no caso o chamaim que repete aqui no verso 4, que aparece aqui, como você vê, é o firmamento, tá certo? Ótimo. Então, eu já repeti isso muitas vezes, já expliquei, aqui também em português dá para entender isso. Se a gente for ver aqui, ó. Vamos ver aqui direitinho. Olha só o que diz aqui. Em português. Esta é a gênese, lembra? Tipo o nascimento de uma criança, tá? Não esquece isso nunca mais. Esta é a gênese, o quê? Tipo o nascimento de uma criança. Aqui, ó, a gênese, tá? A palavra hebraica tá aí. De quê? Dos céus e da terra. Então, aqui vai falar dos céus
dos céus, no caso, que estão além do firmamento, além desse céu azul, e da matéria da terra, que ainda não estava totalmente estruturada, estava toda bagunçada antes da divindade bíblica aqui, ó. Que vai aparecer aqui, ó, tá vendo? Que aparece aqui como Senhor, vim organizar. O interessante é que a Bíblia hebraica repete 2 vezes a palavra para céus e terra. Só que a Bíblia em português, ela não faz isso, eu vou mostrar para você. Isso é uma coisa assim a se pensar. Por isso que eu gosto de explicar as coisas bem devagarinho, olha só. Aqui eu vou destacar aqui para te mostrar, tá? Coloquei a cor vermelha para ficar melhor pra gente ver. Você vê que aqui aparece aqui, ó, Chamaim no texto hebraico, uma vez, Arates no texto hebraico, uma vez, e aqui, ó, vai aparecer de novo aqui no finalzinho do texto hebraico do verso 4, Chamaim de novo e Arates, de novo, terra, né? Arates e Chamaim 4 vezes, 4 ocorrências. Só que quando a gente vem aqui pro texto em português, o que eles fizeram? Eles só falam aqui, ó, só falam céus uma vez, terra apenas uma vez. Mas, gente, no texto hebraico aqui, ó, deixa eu escolher isso aqui, ó. Tá vendo aqui no texto hebraico aqui do verso 4? Tá aparecendo aqui, ó, Chamaim, que é céus, e Aretes, que é terra. 2 vezes, cada palavra está sendo repetida 2 vezes, mas no texto hebraico, mas no texto em português que aparece aqui, ó, eles só fazem uma única vez. Então, por isso que é legal a gente fazer isso, pegar nossa Bíblia para comparar e entender melhor. Realmente, o texto hebraico, ele vai te jogar uma luz, assim, para você entender melhor as escrituras. Então, é muito legal mesmo. Olha só. Observa um pouquinho aí, se precisar você dá uma pausa e fica observando. Eu vou te dar uma dica para você entender melhor isso aqui, ó. Aqui você tá vendo aqui do lado, tá aqui o texto em português aí em paralelo, interlinear português e hebraico. E aí você vai dar uma olhada nas seguintes palavras. Aqui tá a palavra aqui, ó, para céu, e aqui tá a palavra interlinear juntinha, tá vendo? Aí você vai observar que ocorre aqui. A palavra para terra tá aqui, tá vendo? Terra e a palavra hebraica aí juntinho que eu circulei. E aí você vê que só repete realmente, cada palavra só se repete uma única vez nesse verso 4 em português. Já em hebraico, acontece 4 vezes. A palavra céu aparece aqui no finalzinho do texto, e a palavra terra também. Tá vendo? Olha que legal. Não é legal? Então, é nesse sentido aí que eu já expliquei pra você, não vou explicar de novo, ok? Já deu pra entender, senão ficar muito repetitivo e chato. Deixa eu ver aqui o tempo. Vamos logo agora deixar esse vídeo por esse tamanho mesmo, porque já tá grande e aqui vai ficar assim. Mas enfim, o verso 4 a gente já viu, já entendemos aqui, já deu pra entendermos, desculpe, já deu pra entendermos alguma coisa aqui muito interessante. Então, o que você tem que lembrar? O que você tem que saber? A divindade bíblica que aparece aqui, ó. Selecionar aqui a canetinha. A divindade bíblica que aparece aqui, ó, veio do universo espiritual. Quando a divindade bíblica, ela vem para cá, para esse universo material, ela vem do universo espiritual para o universo material, porque Reshit cria esse universo material, ela cria matéria, o diabo e Satanás original nasce junto com a matéria, e aí vem esse B.O. todo, e aí vem o Cristo, que é o Deus do Velho Testamento, que é chamado de Yud, Rei, Vav, Rei, fica vendo. É a mesma pessoa, tá, gente? O Pai de Cristo, ele nunca esteve na Terra, só o Cristo, que é o Deus, que é o próprio Deus do Velho Testamento. Por isso que ele vai conversar lá com os judeus da Bíblia, e ele vai falar assim para os judeus que antes que Abraão existisse, ele já existia. E os judeus falam bem assim, você não tem nem 50 anos e você viu Abraão, por isso que tentam tacar pedra nele. Porque quando Cristo diz assim, na tua Bíblia provavelmente deve estar assim. Naquele ocorrido, naquele episódio, deve estar assim a tradução. Eu sou. Antes de Abraão eu sou. Mas o correto fica, antes de Abraão eu existo. Eu existia. Eu existo, entendeu? Então, Cristo está dizendo que ele é o Deus do Velho Testamento. Aí os judeus ficaram com raiva, né? Aí quiseram tacar pedra nele, como você já sabe.
Entendeu aí, né? Olha que legal. A divindade bíblica vem estruturar isso aqui e tudo mais, enfim. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais interessante para dizer. Ah, e lembre-se, a divindade bíblica que você tá vendo aí que eu circulei aí não veio sozinho não, tá? Ok? E veio com a sua companhia e também veio com outros espíritos da divindade, masculinos e femininos, e eles ocupam como que eu posso dizer? Ocupam os corpos, habitam junto com as almas os corpos da humanidade e das pessoas. Por isso que diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, como está na tua Bíblia aí, tá certo? Por causa dessa questão. Lembre-se o fato de por que nós somos filhos por adoção, porque, tipo assim, nós fomos gerados aqui por causa do pensamento dela. Então, não temos um pai diretamente falando no universo espiritual. Nós temos uma mãe diretamente, mas um pai diretamente não. Por isso somos filhos por adoção. Porque, tipo assim, como surgiu esse bug na criação, os seres espirituais do universo espiritual, principalmente a divindade principal das divindades, poderia ter decidido, e aquele alguém que é a origem de tudo, poderia ter decidido, como que eu posso dizer, desconsiderar esse erro no sentido de corrigir. Imagina que no teu celular você instalou alguma coisa que você não gostou. Você falou, nossa, pra que eu me arrependi? Eu não devia ter feito isso. Aí você vai lá e faz o quê? Exclui, né? Você apaga. Entendeu? Poderia ter feito isso? Poderia, mas não fez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Cristo ele veio para cá, para esse universo material. Ele saiu da casa dele e veio para cá. Entendeu? A casa dele é o universo espiritual. Então, ele veio para o universo material. E aí ele vai ficar envolvido com a matéria, ele vai, enfim, habitar em um corpo material também, como a gente sabe que nasceu lá, né, pela Virgem e tudo mais. Então, é tipo assim, o Cristo, ele, que é o Deus do Velho Testamento, ele não tinha uma casa, por isso que a gente vê no Velho Testamento criando lá o tal do Templo de Salomão. Seria tipo uma casa para o Cristo, né? Já que ele não tem lá o seu palácio no universo espiritual. Quer dizer, ele tem o seu palácio no universo espiritual, a casa dele no universo espiritual, só que ele fica nesses céus desse universo material aqui, que estão além desse céu azul. E ele estava aqui na terra também andando peregrino, entendeu? O que ele é o Deus do Velho Testamento, por isso que você vê a divindade bíblica falando na primeira pessoa no Velho Testamento. Só que, como ele estava aqui na terra, aí, no caso, tipo, o rei Davi queria fazer uma casa para ele, tipo, um palácio de rei. Para a divindade bíblica, que tá aí, ó, destacada aqui, ó, que eu já destaquei, tá vendo? Só que aí a divindade bíblica não permite, sabendo sobre a predestinação, o destino que foi programado para o rei Davi, o que ele iria fazer, enfim. Você sabe o que ele fez lá de errado, né? Que ele até morreu antes do tempo. Na verdade, ele morreu até de... ele morreu lá, gente, de uma complicação. Não foi nem por velhice. Porque quando o rei Davi ele ficou um pouquinho mais velho, parece que ele morreu com 60 anos, o corpo dele começou a perder calor de forma anormal. Aquilo não é normal, né? Sem contar que ele morreu bem cedo, 60 anos, ainda tá cedo, né, para morrer. O rei, imagina. Mas por quê? Por causa dos erros lá que ele cometeu, então teve as consequências. Enfim, era para ele ter morrido antes, só que aí a criancinha que morreu no lugar, né? Mas você sabe. Então, tipo assim, foi uma morte natural que ele foi acometido por uma doença, sim. Tipo assim, nesse sentido de natural, mas não foi tipo assim uma morte. Fala, nossa, ele viveu muitos anos e morreu, tipo assim, repleto de dias. Realmente não. Porque, tipo assim, teve gente que viveu muito mais. Tipo Abraão, o próprio Salomão viveu 70 anos, se não me falha a memória. Então, até o Salomão viveu mais que o rei Davi. Tem isso também. Então, o rei Davi, ele teve, no final de sua vida, ele foi acometido por um mal aí de saúde,
um problema de saúde que fazia com que ele perdesse todo o calor do seu corpo e, enfim, morreu de frio, né? Que coisa. Por isso que a gente vê aquele relato lá. Mas é isso aqui, ó. Vamos ficar aqui em Gênesis mesmo aqui. Então, o que a gente está vendo aqui? Sobre a questão da casa, né? Aí depois alguém vai falar bem assim, mas calma aí. Se o Deus do Velho Testamento, que é o Cristo, ele andava peregrino na terra e queriam construir uma casa para ele, mas ele andava por aí, sabe, gente? Tipo, ele só tinha mesmo a verdadeira terra de Jerusalém da Bíblia, né? Ela tá submersa, viu? Daniel capítulo... parece que é capítulo 26. Não, capítulo 9, perdão. Daniel não vai 26, não. Daniel capítulo 9, verso 26, que fala lá da Jerusalém submersa, a invasão dos exércitos romanos antes, é claro, depois da invasão e destruição de Jerusalém pelos exércitos romanos. Então a Jerusalém da Bíblia é verdadeira afunda, ela acaba sendo submersa, ela acaba se acabando em uma inundação, tá? Tá na Bíblia isso, então a Jerusalém verdadeira da Bíblia está debaixo das águas. Isso está na Bíblia também e também nos apócrifos. Mas a divindade bíblica, ele não tinha necessariamente uma casa aqui na Terra, para você ter ideia. Aí alguém vai falar bem assim, bom, na Bíblia também diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Por que o rei Davi o rei Davi queria fazer uma casa para a divindade bíblica, um templo, e Salomão fez? Aquele templo de Salomão, ele é muito polêmico. Não foram só seres humanos que construíram aquele templo. Por isso que a Cabala mexe muito com isso. E ele tem toda aquela admiração por Salomão e tudo mais. Salomão usou demônios para construir aquele templo também, viu? Se você não sabe. O templo de Salomão não ficou pedra sobre pedra, né? Como está na Bíblia e o Cristo falou. Então, o povo hebreu da Bíblia, os judeus da Bíblia, tinham muito orgulho daquele templo de Salomão. Imagina. O que o Cristo fez foi afundar Jerusalém da Bíblia com tudo, o templo de Salomão e tudo. Acabou com tudo, para você ver, né? Olha só. E segundo, por isso que o Cristo ele chega quando estão fazendo o templo de tipo uma lojona lá, um comércio, que tinha um monte de comerciantes, que ele fala bem assim, a minha casa, o Cristo fala a minha casa, porque o templo de Salomão foi feito para ser um palácio do Deus do Velho Testamento. Ele diz, a minha casa será chamada casa de oração, tá nas escrituras. Ele taca a porrada lá no povo, você já sabe. Então tem tudo isso aí que a gente tem que ver. Então para entender o Velho Testamento e o Novo Testamento, você precisa compreender essas coisas. O Deus da Bíblia andou peregrino na terra, entendeu? O Deus do Velho Testamento e ele, o Cristo, ele é o Deus do Velho Testamento. E o Deus do Velho Testamento é o próprio Cristo encarnado em carne material, como diz Isaías 7,14, que chama lá de Emanuel. Emanuel é uma expressão hebraica, com o nosso povo está Deus. Ou seja, Isaías diz lá, a virgem conceberá, ficará grávida e dará à luz um filho. É isso, tá? Ah, e o que eu tenho que completar, né? Toda hora eu tô enrolando e não disse ainda. Que algumas pessoas vão dizer assim, ó. Desculpa, tá? Mas presta atenção, por favor. Paciência. É que eu sou assim mesmo. Eu não faço roteiro, então fica assim. Tudo aqui, como que eu posso dizer de cabeça mesmo. Algumas pessoas vão dizer assim, na Bíblia está escrito no Novo Testamento que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Exatamente. E na Bíblia diz que nós é que somos o templo de Deus, certo? Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. A pergunta que você tem que se fazer, que Deus é esse, que Espírito Santo é esse? Quais são os espíritos que habitam dentro de nós? Eles têm a sua origem de quem? Eles estão associados com quem? Eles são realmente nossos ou eles não são nossos? Porque o nosso eu é a nossa alma. Então, Salomão construiu um templo para Deus, só que, como a gente vê, quem ficava usando era o próprio rei Salomão, praticamente, os sacerdotes e aqueles reis lá do povo de Israel que fizeram um monte de bobagem, né? Você sabe o que eles fizeram. Abandonaram as ordens da divindade bíblica e foram adorar divindades que a divindade bíblica não mandou elas adorarem.
Então tem essa questão aí. No caso, o povo hebreu, eles foram adorar os deuses do diabo, entendeu? E o próprio diabo, é isso que a Bíblia está dizendo. Porque já expliquei sobre o uso lá da palavra Elohim. Elohim também, aqui ó, a palavra Elohim, ela também é utilizada para os deuses pagãos da Bíblia, tá certo? E é usada também para o diabo e Satanás original. Tá certo? Se bem que o povo era tão idólatra que adorava tudo quanto era coisa, uma pedra, um pedaço de pau, tudo quanto era coisa que eles viam, eles adoravam, né? Pra você ter ideia. Deixa eu ver, nossa, já desse tempo. Então eu vou parar aqui, o verso 4 aqui já deu o que deu. Deixa eu apagar isso aqui. Ligar aqui o cursor. Então entendeu aí o verso 4, né? Essa coisinha é muito interessante. E esse verso 5 aqui também ele merece bastante atenção. Vamos deixar para um próximo vídeo aí, porque o verso 4 já ocupou bastante tempo. Eu já expliquei um monte de coisa, repetindo até. Vai sendo um disco arranhado, mas eu espero que você tenha entendido. Vai desculpando aí qualquer coisa, por favor. Então, desde já agradeço. Então é isso, tá?